Olá pessoal, aqui vai mais uma videoaula sobre analisador sintático ascendente. Eu sou o Gerson Gonçalves da Silva Sebastião, aluno do curso de Engenharia de Computação, quarto ano, junto com os meus colegas, que são a Petra, Giliana e João Bejo Eduardo, e iremos falar sobre o tema em análise. Um analisador sintático ascendente inicia como uma entrada de dados e tenta reescrevê-la como uma entrada inicial. O analisador tenta reconhecer os elementos mais básicos e depois os elementos maiores que contêm os elementos mais básicos. Falando sobre visão geral, o analisador sintático ascendente usa uma pilha explícita. A pilha conterá tanto marcas como não terminais. A pilha estará vazia no início da análise e conterá o símbolo inicial ao final de uma análise bem-sucedida. No analisador sintático ascendente existem dois tipos de possíveis ações. O primeiro carrega um terminal ao topo de entrada para o topo da pilha. Este fica empilhando até determinar que uma ação deverá executar. A segunda ação é a redução de uma cadeia alfa do topo da pilha para um não determinal A. Dada a escolha de uma BNF, A implica alfa. Com isso, o analisador ascendente ganhou o nome de carrega reduz, que acompanha uma derivação com a direita da cadeia de entrada. Mas o passo a passo da derivação ocorre de forma inversa. Agora vou falar sobre Hamlet. Hamlets são sequências de símbolos que são lados direitos de produção, tais que suas reduções levam no final a redução para o símbolo inicial da gramática, através do reverso de uma derivada mais à direita. O analisador redutivo empilha símbolos da sentença de entrada até ter a pilha uma sequência de símbolos correspondentes a algum não terminal, ou seja, essa sequência de símbolos define o Hamlet. Sobre a parte de funcionamento, a ideia é que nós devemos encontrar uma forma de reduzir sucessivamente o handler, como a minha colega já explicou, né, o que é o handler, até que seja obtido um símbolo inicial da gramática ou uma ocorrência de erro. No caso aqui, encontramos um exemplo, né, para poder explicar mais ou menos o que é isso que eu acabei de falar. Diz o exemplo: segue a gramática para gerar uma expressão aritmética. Então, o E, o T, tanto o E, tanto o T e o F são expressões que reconhecem uma sentença A vezes B mais C, que é a mesma coisa como se estivéssemos a fazer um rastreamento. A parte de rastreamento nós vamos ver num outro capítulo de linguagens autônomas, mas enquanto isso vamos focar só aqui nesse slide aqui. É dada uma sequência de derivação, né? Como podemos ver, o E mais o T é igual a um E mais F, que é igual a um E mais um ID, e um T mais um ID, que também é igual a um T vezes F, como diz essa expressão aí. Essa expressão que está aqui nada mais é que uma sequência de derivação. Então teremos um quadro onde constam tudo aquilo que eu já acabei de falar, né? Uma sequência de expressão, onde tem também uma coluna do handler, que já vimos, e uma coluna da redução. Como a expressão do lado mostra a árvore de derivação, daquela sequência de derivação. Então temos aqui a forma sentencial. Então, a forma sentencial é nada mais do que uma sequência de derivação que pode assumir várias formas, como já visto aqui na tabela, na coluna de forma sentencial. A sequência de derivação pode assumir essas todas formas sentencial. O que é o handler? O handler é uma sequência de símbolos. Essa sequência de símbolos é originada pela forma sentencial. A redução. Então, a redução
é usada para evitar redundâncias na sequência de derivação. Falando sobre analisador Shift-Reduce, começaria a defini-lo. O analisador Shift-Reduce é uma classe de métodos de análise eficientes, analisando de baixo para cima, para linguagens de computadores e outras notações formalmente definidas por uma gramática. Ou seja, a forma de análise ascendente, onde uma pilha contém símbolos de gramática e buffers de entrada, contém o restante da cadeia a ser reconhecida semanticamente. Portanto, usa-se símbolos para marcar o fim da pilha e o início de caráter de entrada. Durante a movimentação, o analisador desloca zeros ou mais símbolos de entrada na pilha até que está pronto para reduzir uma string. O analisador sintético repete esse círculo até encontrar um erro ou até que a pilha contenha o símbolo de início e a entrada esteja vazia. O Shift-Reduce, conhecendo todo o conteúdo da pilha e o próximo símbolo da entrada, não é capaz de decidir se empilha e avança ou reduz. Consequentemente, não consegue decidir qual das várias reduções possíveis deverá ser aplicada. Assim concluímos a nossa apresentação com um exemplo do Shift Reduce que o meu colega explicou. É um exemplo bem comum que o pessoal pode encontrar aí outros exemplos mais cabeludos, porque é um assunto bem promissor. E é isso aí. Muito obrigado pela vossa atenção. Coloquem views, tá?